Jeremias 29:11. Amém, glória a Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Então vocês clamarão a mim, virão olhar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão
abrimos, meu Deus, a nossa vida para Ti. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra tem nos dito em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e eu bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Então abra o teu coração nessa noite. Abra agora o teu coração para que o Senhor, Ele possa entrar e fazer aquilo que Ele predestinou para ser na sua vida. Deus, Ele te deu uma vida e uma vida com abundância. Então abra os teus lábios e ore ao Senhor. Clame ao Senhor, peça para Ele entrar na sua vida hoje, peça para Ele fazer parte hoje da tua vida, fala para Ele interferir nas lutas que você está vivendo neste momento, e você vai ver as mãos do Senhor agir ao teu favor, porque Ele é um Deus que te ama, é um Deus que tem olhado para a sua vida. Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, nós clamamos ao Senhor nesta noite. Faça parte das nossas lutas, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, interfira nesta noite em tudo aquilo que é impossível para nós. Faça com que a tua palavra, meu Deus, venha, meu Pai querido, transformar e renovar o nosso entendimento, o nosso pensamento, e assim, meu Deus, nós conquistarmos a honra e a glória de podermos estar contigo, andando e brilhando nos teus caminhos, Pai, para que o passado não faça mais parte do nosso presente, meu Deus, para que o nosso presente possa mudar também o nosso futuro, e assim, meu Deus, a tua palavra se complementar em nossas vidas. Então traga justiça, traga paz, traga liberdade nesta noite. Venha perdoar os nossos pecados, venha tirar do nosso meio tudo aquilo, meu Deus, que não faz parte da tua presença, da tua palavra e nem do teu amor, Pai, para que sejamos homens e mulheres revestidas pelo teu poder, pela tua graça, pela tua glória e pela tua misericórdia. Senhor, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos adorar o Senhor. Abra os seus lábios nesta noite, clama a mim e eu te responderei, diz a palavra de Deus. Santo, santo, santo é a tua presença, Senhor. Te adoramos, ó Pai. Te exaltamos, ó Deus. Oh, aleluia. Eu me rasgo
transforma o nosso ego, meu Deus, quebra o nosso ego, quebra o nosso orgulho, Pai, quebra, meu Deus querido, o nosso emocional, Pai, e coloca o teu espiritual. Estamos prontos, Pai, para viver ainda este ano, Pai, o melhor ano das nossas vidas, o melhor ano, meu Deus querido, na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, Pai, em nome de Jesus. Que haja neste ano o crescimento da tua provisão em nossas vidas. Que haja neste ano ainda, Pai, a permanência da tua graça, do teu amor. Senhor, que tu cresça esse ano. Que o Senhor venha crescer. Cresça no nosso meio, em nome de Jesus. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Aplaudam ao Senhor nesta noite. Glorifiquem esse Deus que é santo, soberano em todas as vidas. Aleluia. Abra sua Bíblia em Salmos 139. Livro dos Salmos 139. Na palavra do Senhor nesta noite. Amém. Glória a Deus. Neste momento nós iremos ofertar, dizimar na casa do Senhor. E eu quero te dizer que é importante que você comece a abrir o seu coração e ofertar na casa do Senhor. 139 a partir do 1. Assim diz a palavra do Senhor. Ó Senhor Deus, tu me sondas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando eu estou trabalhando e quando eu estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me protege com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde eu posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subo ao céu, tu ali estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu for para o Oriente, ou eu vier nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tu fazes e é maravilhoso. Eu disso sei muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasse com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti, contra ti coisas ruins. Ó Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças, e eles são os meus inimigos.
me examina e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? O Senhor conhece o teu coração, Ele sonda o teu pensamento, Ele sabe quem você é, Ele entende o que você está passando neste momento, Ele sabe a angústia e a dor do teu coração antes de você sentir, antes de você poder abrir a tua boca e a Ele falar. Ele já sabe as tuas palavras. A palavra de Deus aqui, ela fala que Deus, Ele nos conhece mesmo antes que nós existirmos, quando ainda estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, os nossos ossos ali estavam sendo gerados e criados, e Deus, Ele já nos conhecia. Aí vem Jesus com todo o seu amor e carinho e diz assim: não temas, não temas. Vem Deus e Isaías e diz assim: eu te esforço, eu te fortaleço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Ele vem para Josué e fala assim: ei Josué, seja forte, seja corajoso, não se atemorize diante da situação, porque eu estou contigo. Então nesta noite, saiba que você não está sozinho, que no dia mais escuro da tua vida, o Senhor, Ele está com você, Ele anda contigo todos os dias da tua vida. Só precisa de uma coisa: clamar. Ele diz assim: clama-me. Outro momento foi lido aqui nesta noite: eu sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Eu tenho pensamentos bons sobre você. Mas nós, no dia da nossa angústia, às vezes nós esquecemos que temos um Deus que é verdadeiro, que é glorioso, que é um Deus poderoso nas suas ações, que esse Deus, Ele não nos abandona, Ele não se afasta de nós, Ele não é homem, Ele não é mulher, Ele não é uma pessoa. As pessoas viram as costas para nós, mas o nosso Deus não. Ele não falha no cumprimento da sua palavra. Amém? Segura a sua oferta, o seu dízimo nesse momento nas suas mãos. Senhor Deus e amado Pai, nós apresentamos a Ti, meu Deus querido, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Agradecemos ao Senhor por ter provido tudo o que necessitamos para viver sobre esta terra. O Senhor tem sido generoso conosco, Pai. O Senhor tem aberto portas, meu Deus querido. O Senhor, meu Deus querido, tem prosperado os nossos caminhos. Ainda, meu Deus querido, que os transtornos, Pai, a miséria, a angústia tem tentado contra a nossa vida, as Tuas mãos têm nos livrado. Nós temos colocado as nossas mãos, meu Deus querido, e aquilo que é tocado é abençoado por Ti. Nós temos estendido os nossos passos e colocados os nossos pés, e ali o Senhor tem nos dado por herança, Pai. Nós temos conquistado, porque é o Senhor que vai à nossa frente. Então nesta noite, receba, meu Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Receba, Pai querido, como a nossa gratidão, meu Deus. Tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito por nós, são maior do que aquilo que podemos ou faremos pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo nesta noite, meu Deus, a vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada pessoa, meu Deus, que trouxe uma oferta até o teu altar, meu Deus. Que o Senhor provê, prospere e continue abençoando, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus e te agradecemos para a honra e glória do teu nome. Amém? À medida que o louvor for sendo entoado, traga as suas ofertas, os seus dízimos, e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Enche
você tem com o Senhor, amém? Abra sua Bíblia em João 3,16. Livro de São João, capítulo 3, versículo 16. Quem achou, deu glória a Deus. É importante que nós façamos a leitura juntos. João 3,16. Alguém precisa de ajuda para achar? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. João, versículo 3, capítulo 3, versículo 16, diz assim: a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não mandou o seu Filho para julgá-lo, mas para salvá-lo. Amém? Amém. Vamos ler de novo? Pois Deus mandou o seu Filho para salvá-lo e não para julgá-lo. Feche os seus olhos por um momento. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça maravilhosa, Pai. Verdade. Nesse momento, revela a tua palavra pelo intermédio do teu Espírito. Fala conosco, meu Deus. Não deixe com que nada roube a nossa atenção, nada tire, meu Deus querido, esse privilégio desse momento de desfrutarmos da tua palavra em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, o nosso coração. Nós queremos sair daqui, meu Pai querido, convictos, meu Deus, que entendemos, Pai, e discernimos pelo teu Espírito a palavra que o Senhor nos entregou, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos acertar em nome de Jesus? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim para vocês esta noite. Porque Deus, Ele amou o mundo, e esse amor é de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. Deus, Ele não se importou com o nosso pecado, quando Deus Ele chamou você e Ele fez com que você conhecesse que a sua vida tem um significado para Ele, Ele não perguntou o seu passado, Ele não olhou para o teu passado e te julgou, não. Ele te deu uma escolha e uma escolha de vida, uma escolha aonde você pode hoje mudar a história, o significado com aquilo que você conhece. A Bíblia também nos fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É impossível eu conhecer Jesus e saber quem Ele é e continuar vivendo a mesma vida que eu vivia lá no passado, porque eu entendo que há um Deus que me amou, e Ele não me amou de uma maneira em que uma mulher ama um homem ama uma mulher, ou um pai, uma mãe ama o seu filho. Não, nós estamos falando de um amor que é de tal maneira que Deus, Ele se recusou a viver uma eternidade longe do ser humano, que Ele entregou o seu Filho por nós. Jesus, Ele foi o sacrifício vivo para que eu e você tivéssemos acesso à honra, à glória e à graça de Deus. Quando Jesus morreu numa cruz, Ele não veio para nos fazer sentir bem, não. Ele veio e Ele fez isso para nos salvar, para nos livrar da morte eterna, da morte aonde o inferno será aguardado para aqueles que não creem em Jesus. E eu digo mais uma vez, o inferno não foi feito por ser humano, ele foi feito por diabo, ele foi feito para Satanás e os seus anjos. O homem entra lá por desobediente que é, porque o amor de Deus ele supera, ele abunda tudo aquilo que nós vivemos no passado, né? Nessa hora a palavra está sendo pregada, tem que ter reverência. A palavra de Deus ela fala que é um amor.
um amor que transcende o nosso entendimento. A Bíblia fala que é um amor que nos constrange, porque nós conhecemos quem nós somos, nós sabemos os nossos pecados, nós sabemos as escolhas que fizemos que nos trouxe um desafeto ou algo ruim para a nossa vida. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para Jesus, nós conhecemos um amor que é tão transbordante que nós ficamos até constrangidos e começamos a falar: como que o Senhor pode me amar desse jeito? Como que o Senhor pode me aceitar do jeito que eu sou? Porque às vezes nem nós mesmos nos aceitamos da maneira que andamos ou a mesma que vivemos. Lá em Salmo 139, o salmista ele fala assim: tu me conheces, e tu me conheces de uma forma tão grandiosa, tão excelente, que eu não sei como discernir isso. A minha mente ela não consegue raciocinar esse amor. A palavra de Deus fala que quando esse amor ele penetra no nosso coração, ele nos tira de uma vida que vivíamos totalmente desregrada para uma vida com um norte, uma direção, com um caminho. É impossível nós aceitarmos Jesus que a nossa vida continua da mesma maneira. Havia um cego no meio do caminho, e esse cego ele estava ali, e ele clamava. Quando ele ouve que Jesus está passando ali, ele ouviu um dia falar que este homem, esta pessoa chamada Jesus, amava as pessoas não pelo que elas tinham ou por quem elas eram na sociedade, não, ele as amava porque ele era Deus e o amor dele era sobrenatural, era um amor que entendia a nossa consciência e o nosso coração. E aquele homem ali desprezado, colocado em um lugar para viver uma vida de miséria, uma vida totalmente alocada pela sociedade, julgada pelos homens, uma pessoa que era dispensável, uma pessoa que não tinha valor humano para a sociedade, porque ele tinha que viver pelas esmolas que eram colocadas ali. A religiosidade às vezes julgava, dizendo que ele era um pecador com seus pais. Mas este homem, quando ele conhece Jesus e ele ouve falar deste amor, deste Jesus maravilhoso, que tinha a capacidade de amar de uma maneira que ninguém tinha visto, que falava uma palavra que profetas não proferiam, que falava de uma forma que ninguém conseguia entender, mas isso mexia com o nosso coração, mexia com o nosso espírito. E este homem ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele sabia o amor de tal maneira que Deus o amava. Ele sabia a quem ele podia clamar, a quem podia, naquele momento, quem poderia naquele momento resolver os seus problemas. E ele não se cala diante da multidão que mandava com que ele se calasse. Não, a palavra de Deus fala que quanto mais as pessoas falavam, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que Jesus ele para e manda trazer aquele homem, porque a multidão era muito grande. Jesus não tinha como ir até ele, mas pede para que traga ele. E a palavra de Deus fala que aquele homem, quando o outro chega perto dele, dos apóstolos, e fala assim: olha, se alegra, tenha calma, o Senhor te chama. A Bíblia fala que ele se despe da sua capa. A capa naquele momento era tudo que aquele homem tinha. A capa era algo que dava sustento para aquele homem no sol quente, durante o frio. Mas aquele tudo que ele tinha não significava nada perante a Jesus, aquele que tinha um amor transcendente, um amor que não tinha barreira, um amor que não olhava o pecado e nem o pecador, mas um amor que transcendia o entendimento, um amor de tal maneira que o homem vai até Jesus, ele deixa tudo que ele tinha para trás. Ele não se importou de deixar aquilo
valor para ele, ele não resistiu. O amor de Jesus, ele vai até Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. E Jesus fala: então veja. E eu falo para você: o que você quer de Jesus hoje? O que o Senhor pode fazer para você nesta noite? Para mudar a sua vida, para mudar as condições que você tem vivido até agora. O que você quer do Senhor? É só você abrir a tua boca, é só você dar a Ele aquilo que Ele precisa ouvir. O que você quer que Jesus faça para você? Nós estávamos conversando no carro, quantos anos nós temos que levar para entender o amor de Deus? Quanto tempo nós temos que levar para entender que esse amor ele nos transforma, que esse amor que nos resgatou, ele nos tirou das trevas, e para ela nós não podemos mais voltar. Há uma condição na nossa vida hoje: nós conhecemos a verdade, e a verdade ela nos libertou, porque essa verdade nos trouxe um amor verdadeiro, um amor que não é exigente, não. O amor que Deus derramou sobre mim e sobre você é um amor que entende as nossas dificuldades humanas, é um amor que entende as nossas falhas e entende a nossa capacidade de errar, mas tem que haver no nosso coração um basta em tudo isso. A partir de hoje, o mal, o pecado, as coisas do mundo não fazem mais parte da minha vida, porque esse amor que me amou de tal maneira, um amor que buscou não só me entender, mas procurou me mudar, procurou a me dar algo que pudesse transformar a minha vida. Este amor que causou em mim uma mudança, ele merece que eu faça algo por ele também. Qual que é? É não me deixar levar mais por este mundo. Jesus ele fala: Pai, proteja eles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Pai, eu quero que o Senhor nos guarde, porque aonde eu estiver, eu quero que eles estejam também. Esse é o amor de Jesus por você. Ele fala que eu irei e vos preparei um lugar, voltarei e buscarei vocês, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. E gente, esse é o Jesus da Bíblia, esse é o Jesus que nós pegamos. E eu insisto em dizer: o Evangelho, a igreja do Evangelho quadrangular, ela não está preocupada em massagear o ego humano. A igreja do Evangelho quadrangular, ela prega a salvação mediante a nossa redenção em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro caminho que nos leve a Deus a não ser a Ele. Amém. Glória a Deus. E esse Evangelho nós vamos pregar desde a igreja fundada até hoje. O Evangelho é pregado com salvação. Nós não vamos falar de prosperidade, embora o nome de Deus. Nós não vamos falar que eu posso fazer tudo, que a graça me dá a condição de viver uma vida mundana lá fora e chegar aqui na casa do Senhor e ter o mesmo tratamento. Ei, Deus, Ele não se deixa ser tentado pelo mal. Ele não aceita a nossa vida mundana. Tiago 4 fala assim: vocês não estão sabendo que a amizade do mundo constitui vocês inimigos de Deus? Nós não podemos ter uma vida dupla. Nós não podemos achar que pela misericórdia que Ele derramou sobre nós, eu posso viver uma vida lá fora e outra vida aqui dentro. Não, eu tenho que alcançar este amor verdadeiro a cada dia e me despir do pecado e ter uma serventia para o meu Senhor, porque nós somos chamados para isso.
Nós lemos outro dia aqui que a Bíblia fala aqui assim, transformar-vos na renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer desfrutar de uma vida excelente? Se santifique ao Senhor, busca Ele com o teu coração, dê a Ele a autoridade de agir dentro da tua casa, dentro da tua família, junto com os teus filhos. A palavra de Deus fala: sem santificação é impossível nós habitarmos na presença do Senhor. Senhor, quem entrará no teu reino? Senhor, quem entrará no teu ato? Quem entrará no Santo dos Santos? E a palavra fala: aquele que tem as mãos limpas, aquele que tem o coração puro. Há um momento na nossa vida que nós temos que parar e refletir: aonde eu estou indo? Qual é o caminho que eu estou seguindo? A quem eu tenho agradado? Eu agrado ao Senhor ou eu agrado ao mundo? Irmãos, o cego de Jericó, ele foi conhecido como cego de Jericó até o dia que ele conheceu Jesus, até o dia que Jesus se deparou no caminho dele. A partir daquele dia, aquele homem começou a enxergar, a vida dele mudou, a qualidade de vida dele foi diferente. Amém? O Heitor e a Rebeca, tudo bem, Heitor? Tudo bem? Agora é a hora do culto, presta atenção. Samuel, qualquer coisa você volta lá para o lugar onde você está. A hora do culto é hora de prestar atenção. Eu chamo a atenção, tá, gente? Poderia ter 1000 pessoas aqui. Eu chamo de novo, tá? É hora de referência, é hora da palavra. Nós temos que estar atentos, tá? Digo mais uma vez: não é sobre homens, não é sobre o ministério, é sobre Deus. Amém? Irmãos, aquele cego encontrou Jesus pelo caminho. Naquele dia ele se deparou com Jesus e Jesus mudou a vida dele. Ele era cego, ele não tinha ninguém sobre a vida dele, a não ser aquelas pessoas que levavam ele ali por misericórdia. Mas o dia que ele encontra Jesus, a vida dele muda. E eu quero falar para você: o que é tão ruim na tua vida que Jesus não possa mudar hoje? Qual foi o pecado que você cometeu que foi tão grande que você acha que você não tem esse favor merecedor pela graça, a glória e a entrega de Jesus, sendo que a palavra tem nos dito hoje que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Ele quer ter a vida eterna? Se entrega para Jesus hoje. Quer mais uma prova que Deus muda as pessoas? A palavra de Deus fala aqui no meio da multidão, dessa mesma multidão que estava cercando Jesus nesse mesmo dia, havia uma mulher ali que ela tinha um fluxo de sangue que já fazia 12 anos que não cessava. Essa mulher, ela perdia sangue continuamente. A Bíblia, a palavra de Deus, os relatos dos apóstolos de Deus, escrito na palavra dele, fala assim, que essa mulher, ela já tinha procurado médicos, ela já tinha procurado curadores, ela já tinha procurado pessoas que poderiam, entre aspas, humanamente resolver o problema dela, mas a palavra de Deus fala que ela já tinha se despojado de tudo que ela tinha, e ela ia de mal a pior. Nada mudava na vida dela, nada. A palavra de Deus fala que uma mulher que vivia nessa condição, ela tinha que viver naquela época separada das pessoas, ela vivia uma vida excluída das pessoas, ela não poderia ir no mercado como outra pessoa iria, ela não poderia ir em um lugar público como outra pessoa iria, ela não poderia ir às festas, porque ela vivia com uma maldição dentro dela. Aquele sangue a tornava impura diante dos outros. Mas eu quero te falar, ela encontrou quem no meio do caminho? Ela encontrou Jesus, ela encontrou o Cristo vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que ama o ser humano sem se importar com a situação que ele está, sem se importar com o degrau e o grau do seu pecado.
Jesus não se importa com o que você fez no passado, Ele se importa no que você quer fazer hoje, no que você vai fazer amanhã, porque o que interessa para o Senhor é o teu futuro e não o teu passado, porque Ele fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, porque quando Jesus nos encontrou, nós estávamos mortos em nós mesmos, mas em Cristo Jesus nós obtivemos vida, e vida com abundância. E aquela mulher, ela olha para Jesus, ela olha para o mesmo Jesus que iria em algum momento depois curar o cego de Jericó. Ela olha para Jesus, e eu creio no meu coração que também ela já tinha ouvido falar de Jesus, ela já tinha ouvido falar que Jesus já tinha curado pessoas, e até mesmo poderia ser que nesse tempo Ele já tinha ressuscitado até mesmo Lázaro, Ele já tinha encontrado a viúva de Naim que iria enterrar o seu filho, mas quando ela encontrou Jesus, ela encontrou a vida, o autor, o consumador da vida, que estava ali e ressuscitou o seu filho. Esta mulher poderia ter ouvido que Jesus curou 10 leprosos, sem medo, sem tocar em cada um deles, mas pela sua palavra eles foram curados. Aquela mulher, ela olha e fala assim: eu não posso tocar nele, porque se eu tocar nele do jeito que eu estou, segundo a minha tradição humana e judaica e religiosa, fala que eu tornarei ele impuro, mas se somente eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curado. Irmãos, e ela foi curada porque ela teve ousadia, ela teve fé, ela teve esperança em Jesus, ela colocou em Jesus a solução de todos os problemas que ela tinha vivido até aquele momento. E a palavra de Deus fala que quando ela toca em Jesus, o poder da graça e da glória do Senhor, do amor de Deus, pela ousadia da fé dela, a cura. E Jesus diz assim: quem me tocou? Quem me tocou? Um dos apóstolos que nós usamos a dizer que era Pedro, olha para Jesus e fala: como o Senhor pergunta isso? Olha quantas pessoas estão em volta do Senhor, e todas elas te apertam, todas elas te tocam, mas como o Senhor pergunta isso? E ele diz assim: alguém me tocou, porque de mim está me tocando. Você está entendendo isso? Você entende aonde está quando eu e você damos ao Senhor a graça e a glória de entregar para Ele a única pessoa que pode fazer e nos dar a solução para os nossos problemas? Quando nós damos a Ele a autoridade de ser o único na nossa vida, Ele emana poder, Ele emana misericórdia, Ele emana graça, Ele emana glória, Ele é Deus. E aquela mulher deu a condição para Jesus, no meio de uma multidão, ela foi a única que conseguiu tocar a Jesus, e a Bíblia fala que ela foi curada. Gente, se você ler essa passagem, só 2 pessoas ali, no meio de uma multidão, foi curada por Jesus. Glória a Deus. Só 2 pessoas conseguiu ser ouvida por Jesus. Uma delas gritou e a outra no silêncio somente tocou em Jesus e foi curada. E a palavra de Deus fala que ela foi curada imediatamente. Aquele mal cessou, aquela vida foi mudada, aquela vida foi restaurada. Aquela mulher, ela teve novamente a vida dela restaurada. Ela poderia ir aos mercados, ela poderia ir às festas, ela não era mais vista como uma pessoa imunda, porque ela encontrou Jesus. E eu digo para você, você encontrou quem no teu caminho? Se você encontrou Jesus, a tua vida não pode ser a mesma do passado, ela é diferente hoje. Eis que eu faço nova todas as coisas, o Senhor disse. Tudo que era velho se torna novo em Cristo Jesus, amados. Tudo que tinha um passado pecaminoso em Jesus tem um futuro de honra, um futuro de glória, porque aonde há o Espírito de Deus, ali há a liberdade. Então se encha do Espírito Santo e você vai ver a liberdade do Senhor se movendo através de você.
É através de você mesmo, rejeitado, desprezado. É você que Ele chamou. Lá dentro da tua casa, foi você que Jesus chamou. Dentro dos teus parentes, ou até mesmo dentro da tua cidade, foi você que Jesus chamou. Só que você tem que ter uma posição de se fortalecer, de andar com Ele. Eu digo e repito para vocês, foi lido aqui, Jeremias 29:11. Bem sei eu os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. O que você tem desejado no teu coração? O que você tem buscado no Senhor? O que você tem orado no Senhor? Esse é o pensamento que Ele tem ao teu respeito, que Ele pode te entregar isso. Mas para isso tem que haver uma conversão dentro do nosso coração. O que é uma conversão? É eu voltar ao caminho, é eu desfazer a posição que eu tinha e me converter, é converter os meus caminhos, é andar por um caminho novo e diferente, um caminho que eu não enxergo o final dele, mas eu tenho a confiança que Ele vai me levar para o local que eu tenho determinado, que eu tenho buscado, que eu tenho orado, que eu tenho pedido ao Senhor. Isaías 53 diz assim: Ele levou por si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia fala assim para mim e para você: não torneis a voltar para o jugo desse mal. Não volta para aquele jugo pesado que você viveu passar. Não volta ao passado. A Bíblia nos direciona dessa maneira, que nós não podemos ser como o cachorro, que ele vomita e volta e come o seu próprio vômito. Quando eu ando nos caminhos do Senhor e eu volto para a minha vida de pecado e de erro, andando segundo os meus conselhos e os meus conceitos, eu sou a mesma coisa. A palavra me diz que eu sou como um cachorro que vomita e come o seu próprio vômito. Eu não posso andar mais assim. Eu não fui chamado para isso. Nós fomos chamados para sermos homens e mulheres de Deus, a luz do mundo, o sal da terra, o sacerdócio real, o povo adquirido, o povo exclusivo do Senhor, exclusivo do Senhor. Eu não posso andar e ser, a Bíblia fala assim, que o homem que anda com o Senhor, mas ele volta e comete os mesmos erros de pecado, é como uma porca que é lavada. Gente, é sério isso, é um porco lavado, que é colocado no chão e volta a se lamear, se volta na mesma lama. Esse é o padrão da conversa com Deus. Vocês estão entendendo? E não é isso que Deus quer para você. Ele não te chamou para viver essa vida. Ele te chamou para ser luz. Ele te chamou para ser sal. Ele te chamou para ser referência. Ele te chamou para transformar nações, cidades. Ele chamou você para ser a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Ele te chamou para ser um vencedor e muito mais do que vencedor. Ele te chamou para você ser, sabe o quê? Um embaixador dele sobre esta terra. E sabe o que o embaixador tem? Imunidade. O embaixador, embora ele viva em um reino, em um país, em um lugar que tem as suas leis, que sou eu e você, vivendo hoje sobre um mundo que já está no maligno, que Jesus disse que esse mundo já está no maligno. Só que eu e você somos embaixadores de Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores daquele que nos chamou. Então, nós temos imunidade. O mal não pode nos tocar. O mal não pode chegar à nossa casa, à nossa tenda, porque nós temos um imune. Agora eu esqueci o nome. Imunidade, Jesus. Nós temos imunidade. O mal não pode te tocar. O mal não pode chegar à tua tenda. O mal
mal não pode resistir você, porque em você há uma imunidade chamada Jesus. Aquele que estão em Cristo, nova criaturação. E o marido não pode tocar. O marido não pode tocar a sua família, a sua casa, o teu lar. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele te chamou, Ele te amou de tal maneira. Ele entregou o Filho dele para morrer em teu lugar e te dar uma vida segundo o seu Evangelho, segundo o seu caráter, segundo o teu amor. Jesus, Ele, em todos os momentos, Ele dizia assim para as pessoas: o que você quer que eu te faça? O que eu posso fazer para você hoje? Jesus, Ele não veio aqui e perguntou assim: o que você estava fazendo ontem? Aonde estavam os teus caminhos? O que você fez? Você traiu, você roubou, você matou, você adulterou? O que você fez? Não. Jesus, Ele não queria saber do passado. Jesus, Ele queria saber como que as pessoas estavam naquele momento e qual seria a partir daquela hora. Qual seria os objetivos e qual seria o método e o modo que ela pudesse andar naquele momento. Eu falo para você nessa noite: o que você quer ser, como você quer dar, como você quer ser amanhã, como que você quer ser visto amanhã. Deus, Ele te chamou para ser luz, e Ele fala assim que uma cidade edificada sobre um monte, quando chega a noite, não tem como esconder, porque quando ela brilha a sua luz, todos os olhos vão chegar lá, e esse alguém é você. Você é a cidade que o Senhor colocou sobre o monte. A noite vai chegar e as pessoas olharão para você, terão você como referência, terão você como uma pessoa amada e forjada pela presença e a misericórdia de Deus, e te buscarão, se aconselharão em você, buscarão a te conhecer, não por quem você é, mas pelo Deus que habita em você, pelo Senhor que está dentro da sua casa, pelo Senhor que te transformou e te resgatou. Glória a Deus. Entenda, você não é qualquer pessoa, você não foi chamado para ser um derrotado, uma derrotada, não, Ele te chamou para ser aquele a quem Ele ungiu com o seu óleo. Lembra de Davi, irmãos? Nem a família dele acreditou. Nem a família de Davi acreditou que ele poderia ser. Houve um banquete na mesa do pai dele. O profeta estava lá, seus irmãos, suas irmãs, seus pais, talvez até mesmo seus parentes estavam lá. E Davi estava? Davi estava sentado na mesa, irmãos? Não estava. Mas ele era o escolhido de Deus. Ele era o escolhido de Deus. Mesmo não tendo sido chamado para aquela mesa, o rei ungido naquele dia foi Davi. Mesmo você não tendo sido chamado pelos homens, há uma unção do Senhor sobre a sua vida. Glória a Deus. Há uma unção do Senhor sobre você. É você que está aqui hoje, é você que está aqui agora. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu irmão, não é a sua irmã, é você. É você que o Senhor chamou, é você que Ele ungiu, é você que Ele escolheu. Naquele dia, Davi foi ousadamente escolhido por Deus, e nessa noite é você. E eu digo mais uma coisa: nem a família de Jesus acreditava que Ele era o Messias. Só que até hoje, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o nosso Deus. Amém. Nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, temos uma palavra que nós não abrimos mão, que chama assim, que se fala assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. As mesmas obras que Jesus fez no passado, Ele faz agora e vai fazer no futuro também. E vai ser através de você, é através de mim, é através de nós. Então não desista dos teus sonhos,
Não desista dos teus planos. Não se atemorize diante da impossibilidade, porque na tua frente tem um Deus que abre mar, tem um Deus que tira poder de fogo, tem Deus que derruba muralhas, tem um Senhor que não admite a derrota, que não admite que você perca, que não admite que você caia e fique prostrado. Antes Ele vai na tua frente, prepara o teu caminho. A palavra de Deus fala assim, que aos teus anjos Ele deu ordem ao teu espírito, para que você não tropece nem com o teu dedo sobre uma pedra. Esse é o Deus de Abraão, esse é o Deus de Isaac, esse é o Deus de Jacó, esse é o Deus soberano, que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você tem essa vida eterna, dê glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Se coloque de pé nesta noite, se coloque de pé. Que o grupo de louvor venha tomar o seu lugar nesse momento. E você agora, nesse momento, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor nesta noite. A palavra de Deus fala: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Abra a tua boca nesta noite e fale com o Senhor. Pai, graças te damos em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor, Pai, tem amado a cada um de nós soberanamente. O Senhor tem trazido sobre nós a tua presença, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Pai, o Senhor tem derramado o teu cálice de salvação sobre cada um de nós. Pai, o Senhor mudou o nosso passado, nos trazendo um futuro de amor, de graça e de glória. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Pai, venha sobre cada um de nós, venha sobre o nosso coração, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, meu Deus, tudo aquilo que temos feito diante dos teus olhos, meu Pai, e até neste momento não sabíamos que isso, Pai, tirava a tua presença, Pai, e magoava o teu coração. Senhor, muda o nosso pensamento, o nosso entendimento, que nesta noite nós venhamos ser transformados, Pai, transformados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo nos dê hoje, meu Deus, um espírito de ousadia, Pai, para ousarmos contra o pecado, ousarmos, meu Deus, contra as forças do inimigo que se levantam contra nós, em nome de Jesus. Que nesta noite o Senhor restaure os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor restaure famílias nesta noite, Pai. Que o Senhor restaure e renove planos, projetos, Pai, em nome de Jesus. Que toda a força do inimigo, em nome de Jesus, caia por terra. Pai, que famílias nesta noite sejam restauradas, sejam renovadas, Pai. Sejam nesta noite, meu Pai querido, curadas pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que cada filho, que cada pai, que cada mãe neste momento receba a visitação do teu Espírito Santo. Cura, meu Deus querido, não só a enfermidade, mas cura também o coração ferido, o coração magoado, Pai, em nome de Jesus. Restaura o amor, restaura, meu Pai querido, revigora, meu Pai, os sentimentos, em nome de Jesus. Que haja neste momento liberdade, Pai, libertação em nome de Jesus. Pai, Tu és um Deus vivo, verdadeiro e santo. Quando o Senhor profere a tua palavra e nós abrimos o nosso coração, nós conquistamos aquilo, meu Deus querido, que o Senhor tem projetado para nós. Então que os teus projetos, os teus sonhos se cumpram em nosso meio nesta noite, em nome de Jesus. Pai, é o que eu te peço neste momento. Eu te agradeço para a honra e a glória do teu nome. Vamos adorar o Senhor. Vive eles, adore o Senhor.
Que bom, irmãos. Glória a Deus. Nós precisamos entender o que Deus está falando ao nosso respeito. Um homem e uma mulher, quando ela tem a plena consciência de quem ela é na presença de Deus, nada pode parar essa pessoa. Nada pode se estabelecer à frente dos projetos e dos planos de Deus, daqueles que o conhecem, daqueles que se entregam para Ele. Então, nesta noite, volte para sua casa com a consciência restabelecida que você é querido, é querida pelo Senhor, que os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos estão vivos no coração do Senhor. Amém? Irmãos, amanhã nós temos o nosso culto às 20 horas. É o culto que chama assim, culto das nações, tá? Aonde ali o culto amanhã será chamado assim, o médico estará curando. Às 20 horas, lá no nosso canal oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular, ali no YouTube e também nas nossas redes sociais, ali no Facebook e também no Instagram. Tá? Então amanhã às 20 horas, não perca. E também amanhã, irmãos, começará também o nosso jejum de 21 dias. E eu quero chamar você a participar desse jejum. Não precisa ser um jejum total, algo que você acha que você poderia abrir mão por um ciclo de 21 dias. E você faça esse voto com o Senhor, não é com a igreja do Evangelho Quadrangular, ou com um pastor, ou com uma pessoa, não é com Deus, tá? Eu tenho certeza que Deus ele vai mudar a situação da sua vida a partir do momento que você dá um passo para a direção dele. Que Deus ele vai fazer algo para você, que Deus ele vai entregar algo para você, que Deus ele vai fazer algo ao teu favor. É só você querer. Então amanhã às 20 horas, perca um tempinho. Eu digo assim, perca um tempinho, é rápido, é um culto que o nosso líder, o Bispo Mauro, estará fazendo ali no YouTube, e nós estaremos todas as nossas igrejas, todos os nossos líderes regionais, todos os nossos líderes também, pastores, estarão ali envolvidos nesta obra do Senhor amanhã às 20 horas da noite, tá? Não percam isso, tá? Aí depois nós vamos estar trazendo também um amigo que faz parte desta campanha, e nós queremos entregar a você na terça-feira, aqui no culto, a partir das 19h30, que é o culto de libertação, o culto que nós estaremos entregando mais uma vez as nossas vidas ao Senhor, amém? Então amanhã nós temos esse culto. No dia 7 nós começamos o nosso jejum, tá? A nossa campanha, irmãos, deste ano, está ali em João 3,30, que ele cresce, tá? Que você possa também estar colocando isso no teu coração, que Jesus ele possa crescer nesse ano na tua vida, que você possa viver ainda este ano o melhor ano da sua vida, o melhor ano da sua família, de conquista da sua casa, amém? Vamos fechar os nossos olhos e lembra, 20 horas da manhã nós temos o nosso culto, aí depois, terça-feira, culto de libertação às 19h30. Feche os seus olhos. Pai, te damos graças em nome de Jesus por ter nos trazido até aqui, por ter dado a nós, meu Deus querido, a reverência e a referência da tua palavra. Nós entendemos hoje, meu Deus, que o teu amor é transbordante. Aonde tem abundado o pecado, tem superabundado a tua graça. O Senhor é um Deus de misericórdia, meu Deus, e nós entendemos que ainda há tempo hoje, meu Deus, para nós mudarmos a direção da nossa vida, para mudarmos a direção dos nossos caminhos e nos apegarmos ao Senhor. A tua palavra, ela nos diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará até vós. Limpai as vossas mãos, vocês que estão com as mãos sujas, você que tem um ânimo dobrado, se renove hoje. Então, Senhor, que nesta noite o Senhor possa nos dar, meu Deus, o entendimento
Renova, meu Deus, as nossas forças. Livra-nos, meu Deus, de todo o mal. Livra-nos do acidente, do incidente, das armadilhas do inimigo. Pai, que ao chegarmos na nossa casa, nós tenhamos diante da Tua glória, meu Deus querido, a luz que transporta para a Tua presença. Que ao chegares em nossa casa, meu Deus, tudo que não te pertence, tudo que é mal, caia por terra em nome de Jesus. Que a Tua palavra se cumpra em nós, Pai. Nós temos um chamado de vida e de vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coloque a mão na posição para receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, em nome de Jesus, não só hoje, mas para todo o sempre. Se Deus é por nós, ninguém. O culto está terminado. Saúdem uns aos outros com a paz do Senhor e que o Senhor os acompanhe em Cristo Jesus. Eu os abençoo. Amém.